E aí, muito frio por aí, gente? Não, aqui tá bom. Tá E bom? tá 25 graus. Ah, então tá bom. Tá bom aqui. Nem casaco, só a blusinha assim. Aqui tá Aqui tá ótimo. 15. 25 graus para a gente é quente, né, Rose? Aqui Aqui, dentro do quarto, né? Dentro do meu quarto. Tá com a janela quase fechada. Mas deve estar uns 20 graus, eu acho, lá fora. aqui tá uns 14, 15 graus por aí. Vai esfriar um pouquinho, né? Mas vamos. É. Bem, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 17 de junho de 2023. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, de Franciscano Xavier. Eu queria perguntar a vocês, algum de vocês teve notícias do Alberto? Eu vi uma notícia no grupo Jesus Gonçalves, falando sobre uma pessoa, Alberto, que estaria internada. Aí eu fiquei preocupado se seria Alberto, internado. Alberto. Não, não disse que é ele. Eu estou dizendo que eu vi no grupo Jesus Gonçalves uma nota, mas falava sobre que uma pessoa chamada Beto estaria com dor no peito, internado, mas eu não vi nenhum comentário. Aí eu fiquei preocupado, né? Porque o Alberto é chamado de Beto, né? Mas eu não sei. Depois, se vocês souberem de alguma coisa, Tá. me informa, porque eu fiquei preocupada, né? Foi no grupo Jesus Gonçalves que eu vi essa informação. Mas ele estava aqui quando? Na semana passada? Na segunda-feira ele não estava, não? Sim, mas Ó, olha ele aí, ó. Falando nele, não nossa, morre tão cedo. e aí, já ficamos pronto, ficamos mais tranquilos. Não morre tão cedo. Ah, bom, porque colocaram no grupo Jesus Gonçalves, foi uma pessoa que colocou lá, e tinha uma pessoa chamada Beto, estava tendo um problema, dor no peito, e ele ia ser levado para o hospital. Aí eu fiquei preocupada, né? Mas graças a Deus ele está por aí. Nosso amigo Alberto está por aí, né, Alberto? Está tudo bem com você, né? Eu acredito que sim. Liga aí teu microfone. Meu Deus. Tá tudo... Liga o microfone, Alberto. Não tá desligado. Vocês estão me ouvindo E bem? a Regina viu a mensagem, pensou que fosse o Beto daí. Eu falei, não, Regina, não é o Beto da Rose, não. Que ela disse que ia até ligar para você, para saber, né, o que estava Não é acontecendo. daqui, não. Foi no Jesus Gonçalves, né? Que botaram o nome de uma pessoa, Beto. É esposo da Rócio. Aí eu fiquei pensando que fosse você. Aí você pensando que é o Beto daqui. Mas, não, graças a Deus, Beto É, daqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu fiquei preocupada. tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu pedi a vocês, se for possível, pega aí a Gênese e o Livro dos Espíritos, que talvez a gente vá fazer algumas leituras aí da Gênese e do Livro dos Espíritos. Ô, Rose, que a Oi. gente então ore para esse outro Beto aí. Que nós vamos orar para ele, né? Até Não é esse, mas é um outro Beto, né? se alguém souber o nome dele, me avisa que a gente bota na nossa irradiação. Isso, nossa irradiação, é isso aí. Vamos bem, meus irmãos, nós estamos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, vamos agradecer a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexões. Que a tua paz, Senhor, nos envolve e nos fortaleça sempre, graças a Deus. Eu já ainda estou ouvindo comentários, pedidos de pessoas pela palestra de segunda-feira. Muita gente gostou muito da palestra, né? O nosso irmão William foi bem didático, trouxe muitas informações para a gente. E tenho companheiros que não puderam assistir, mas estão querendo ver a palestra. E eu vou botar o link para o pessoal assistir.
que é um tema, né, bastante interessante e que a gente precisa realmente, né, continuar abordando, comentando e alertando, né? Principalmente a ideia é essa, alertar para que ajudar algumas pessoas que, de repente, podem estar envolvidas com esse tipo de coisa. E a gente sabe o quanto terrível isso é. Bem, meus amigos, nós estamos com o nosso livro Emmanuel, né? E hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 17, que trata sobre os animais. E é muito interessante isso aqui, então tem umas coisinhas que a gente vai abordar. Então, ele diz aqui, Emmanuel, com o desenvolvimento das ideias espiritualistas no mundo, torna-se um estudo obrigatório e, para todos os dias, o grande problema que implica o drama da evolução anímica. E nós vamos poder conversar um pouquinho sobre isso, porque essa evolução anímica é algo que tem, desde a época de Kardec até os dias de hoje, tem suscitado muitas discussões, muitas dúvidas, não é? Então, é um assunto que realmente a gente precisa conversar. Ele diz aqui, teria sido a alma criada no momento da concepção, na mulher, segundo as teorias antirreencarnacionistas? É uma pergunta, porque a gente sabe que as teorias antirreencarnacionistas não aceitam que a alma foi criada antes. Essas teorias afirmam o quê? A alma foi criada no momento em que a mulher começa a gestar a criança. A alma, ela é criada no momento que a criança nasce. Então, tem teorias de tudo quanto é tipo, falando sobre essas questões. Aí ele diz aqui, como será a pré-existência? O espírito é criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? E os pensadores voltam para os vultos eminentes do passado? As autoridades católicas valem-se de Tomás de Aquino, que foi um dos padres da igreja, né? E acreditava na criação da alma no período de tempo que precede o nascimento de um novo ser. Então, Tomás de Aquino acreditava que a alma era criada durante os 9 meses. Nesse período de 9 meses é que a alma seria criada, né? Esquecendo-se dos grandes padres da antiguidade, como Orígenes. Orígenes, ele nasceu em 185 depois de Cristo e morreu em 254 depois de Cristo. Ele também é considerado o pai da igreja, mas ele já pensa diferente. Orígenes já vai pensar que a alma vem de muito antes, que a alma já existia. Então, a gente vê que dentro da igreja haviam pensamentos diferentes. Tomás de Aquino acreditava nessa surgimento da alma durante os 9 meses, criado ali. Já Orígenes, cuja obra é um atestado eterno em favor das verdades da preexistência. Então, Orígenes já tem uma ideia de que a alma ela foi criada antes da fecundação. Ele já tem essa ideia de um espírito, da existência de um espírito, né? Aí ele vai dizer aqui, outras doutrinas religiosas buscam a opinião falível da sua ortodoxia e dos seus teólogos, relutando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. Então, outras religiões, né, seguem os seus teólogos, são antirreencarnacionistas, e que não aceitam essa ideia da vida ao morte. Hoje mesmo, meu marido estava assistindo um vídeo, desses vídeos que aparecem, né, no YouTube, onde um pastor ele vinha falando sobre a questão do intercâmbio espiritual.
Então, foi muito interessante. Nós escutamos um pedacinho. Ele é contrário ao intercâmbio espiritual. Os espíritos não podem se comunicar. E quando existe essa comunicação, é o demônio. É o demônio. Então, por exemplo, aí o jornalista perguntou sobre uma questão de uma psicografia. Que a pessoa, e muitas vezes recebe uma psicografia, e identifica a pessoa que escreveu a psicografia, porque a pessoa, o espírito, ele traz o discurso daquele parente, entendeu? Então, se você tem um pai ou um irmão que desencarnou, e ele manda uma mensagem logo nos primeiros dias, quando você começa a ler a mensagem dele, você identifica. Foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai era militar, era mecânico, trabalhava com mecânica, eletricidade, com tudo, né? Era pedreiro. Quando ele primeiro mandou a primeira mensagem, nós identificamos logo ele, por causa do linguajar que ele utilizava. E se ele queria comentar alguma coisa, ele fazia logo uma analogia com aquilo que ele sabia. Ah, eu estou aqui, só que nem meu pai era militar. Eu sou um soldado que estou aqui meio parado, sabe? Ele falava da vida dele, usava termos do militarismo, usava expressões envolvendo o trabalho dele como pedreiro, como mecânico, entendeu? Ah, às vezes eu tenho uma dor de cabeça, fica queimando que nem o ácido da bateria do carro, né? Queimando a pele que nem o ácido da bateria do carro. Ele usava, e outras expressões do dia a dia. E nós identificávamos, era papai, porque foi logo nos primeiros meses, então o vocabulário foi muito fácil de ser percebido. O que o pastor falou? Sabe por que isso acontece? Porque o demônio se apossa do morto. O demônio se apossa do morto e o demônio copia a personalidade do morto. Entendeu? Copia tudo. E aí, quando ele fala com você, é o demônio que está falando, que está mandando a mensagem, para convencer você e aí atrair você para ele. Então, ele dizia que era o demônio. É o demônio que fica observando os espíritos, os que morrem, né? Ele aceita que haja espírito, o que ele não aceita é que tenha comunicação. Então, ele diz isso, que são os demônios que se apoderam do espírito do morto para enganar. E ele se apodera de uma tal forma que ele consegue se fazer passar por aquele ente querido. Então, todo espírito que aparece para alguém, se materializa e aparece alguém, na realidade é o demônio. E que isso está na Bíblia. Aí eu fiquei assim, pensei rapidinho na hora. E a cena do Tabor? Que vai aparecer Moisés e Elias. E Jesus se deixou enganar. Por quê? Quem se materializou e conversou com Jesus. E, olha só, Pedro, João e Tiago estavam lá. Eles viram e ouviram. Tanto que pediram para Jesus para eles botarem umas tendas, lembra? Senhor, a gente vai botar uma tenda aqui para Moisés, uma para Elias, outra para o Senhor. Então, se eles falaram isso, é porque eles viram esses três, tinham essa mediunidade, eles viram os espíritos, ouviram a conversa de Jesus com eles. Então, a vontade que tinha de perguntar para esse pastor é o seguinte: quer dizer que o demônio se apoderou do espírito de Elias, do espírito de Moisés, e enganaram Jesus. Enganaram Jesus. Enganou Jesus. Eram dois demônios, né? Enganou Jesus, a ponto de Jesus não perceber que eram demônios, conversar com eles, e nem se preocupar em alertar os discípulos dele que estavam ali. Entendeu?
E aí ele é o pastor da igreja dele, ele prega isso, e a da igreja dele acredita. Então, o que ele falou aqui, outras doutrinas religiosas buscam a opinião falível, que essa é uma opinião falível, da sua ortodoxia e dos seus teólogos, relutando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. E se eu tivesse a oportunidade ali, eu ia perguntar ao pastor, então me explica a cena do Tabor. Jesus foi enganado por um demônio? Ou então Jesus sabia que era demônio e ficou caladinho? Não, eu vou ficar caladinho. E deixou os discípulos... Quer dizer, o que ele prega, a Bíblia não sustenta. A Bíblia não sustenta. E quantas aparições durante no Antigo Testamento, não é? Moisés vai ver o Espírito que ele diz que é Deus, ele identifica como Deus, porque Jesus só vai nascer quase 1000 anos depois de Moisés. Então, Moisés não podia dizer era Jesus, Jesus não existia. Então, ele identificava o Espírito que ele conversou como Deus. A gente sabe que não era Deus, mas como para ele, Moisés, era um Espírito tão luminoso, ele pensa logo que é Deus. Então, Moisés também se deixou enganar pelo demônio? Coisas que não se sustentam, né? Então, ele diz aqui, Pascal é Blaise Pascal. Ele foi um matemático, físico e filósofo francês, que nasceu no dia 19 de junho de 1623 e morreu em 19 de agosto de 1672. Agora, dia 19 de junho, vão fazer 400 anos do nascimento de Blaise Pascal, um dos maiores gênios da humanidade, né? Matemático, físico e filósofo francês. Vão fazer 400 anos do nascimento dele. E Pascal, escrevendo na adolescência o seu tratado sobre os cones e inúmeros espíritos de escola, laborando com a sua genialidade precoce nas grandes tarefas para as quais foram chamados à Terra. Ele passou, Pascal, por experiências místicas. E a partir dessas experiências místicas que ele passou, ele se tornou ele se dedicou à reflexão filosófica e à religião. Além de ser matemático, físico, filósofo, ele passa por experiências místicas. Isso, olha lá, ele nasceu em 1623 e morreu em 1662. Morreu com 39 anos. Então, dura desde a adolescência, ele passa por experiências místicas. Ele deve ter visto espíritos, né? Ele deveria ser vidente, deveria ter uma mediunidade ostensiva. Só que em 1600 e qualquer coisa, ninguém estudava isso, né? Só 200 e poucos anos depois, com Kardec. Então, essas experiências místicas, pelo que ele passou, fizeram com que ele se dedicasse a esses estudos. E aí ele vai dizer, né? Além de Pascal, outros espíritos de escola, e ele aqui dá a entender que Pascal era um espírito muito evoluído, laborando com a sua genialidade precoce, porque ele com 15 anos já estava escrevendo obras e revelando coisas, nas grandes tarefas para as quais foram chamados à Terra, constitui uma prova eloquente aos olhos dos menos perspicazes e dos estudiosos de mentalidades tardas do raciocínio à prol da verdade reencarnacionista. Então, quando você vê espíritos como Mozart, que aos 5 anos estava compondo, não é? Aí você fica, de onde vem isso, meu Deus? E detalhe, é porque naquela época, mulher não tinha muito valor, mas a irmã dele também foi um dos gênios da música. Ele tinha 5 anos, a irmã parece que tinha 7. Dizem alguns que ela foi mais grandiosa que Mozart.
ela compunha músicas maravilhosas, mas, como ele era homem, a família, entendeu? Deu aquela força para ele. Mas ela diz que era de uma genialidade fantástica. Então, os dois tocavam em casa, os dois eram compositores. Mas ele vai ter o destaque, porque como homem naquela época, ele vai estudar, parece que em escola, vai ter... mas dizem que ela nem precisava. Diz que ela era... Depois dei uma pesquisada aí sobre a irmã de Mozart. Vocês já viram um retrato que tem, se eu não me engano, não sei se é o pai ou a mãe, e Mozart pequenininho e uma garotinha do lado. Tem na internet, aparece de vez em quando essa foto. E ela era um gênio, os dois irmãos. E eles eram muito amigos, muito companheiros, os dois, sabe? Muito parceiros. Então, mas ela não vai ter o destaque porque o mundo, né, não se dava esse destaque a mulheres, mas dizem que ela é extraordinária. Então, quando você vai tentar entender isso naquela época e hoje, outro dia eu estava vendo um garotinho de 6 anos, um garotinho japonês, com 4, 5, 6 anos, tocando um violino. E o pessoal disse assim, meu Deus. Aí teve uma pessoa que disse assim, parece o retorno de Chopin, entendeu? E outros assim, né? Então, o pessoal, de onde vem isso, meu Deus do céu? Por que que eu não consigo tocar nem uma flauta, um birimbau, nada, e aquela criança com 4 anos já é um virtuoso? De onde vem isso? Não só na música, mas na pintura, na escultura. Você já vê crianças com 5, 6 anos pintando. De onde vem isso? Claro que é da reencarnação. Porque senão, você diria o quê? Que Deus é injusto. Que Deus é injusto. O nome dela é Maria Ana Mozart. Ah, Mariana. Ele teve 5 irmãs. Maria Ana Mozart, Maria Crescentia Francisca de Paula Mozart, Maria Ana Cordula Mozart, Maria Ana Nepomucena Walpurgis Mozart. E a mais talentosa irmã, cuja carreira foi impedida pelos padrões controversos do século XVIII, foi Maria Ana Mozart. Então, diz que ela era, dizem alguns, que ela tinha tudo para ser até maior do que ele em matéria de música, que ela era o espetáculo, né? Então, de onde vem tudo isso, gente? Então, o que ele vai dizer aqui, ó, o homem atual recorda instintivamente os seus labores e as suas observações do passado. Sua existência de hoje é a continuação de quanto efetuou nos dias do passado. Então, nós somos, né, a continuação que a gente aprendeu, o conhecimento que nós conquistamos está arquivado no nosso inconsciente. A personalidade muda, mas o conhecimento não se perde. Então, quando você reencarna, se você tem uma aptidão pela leitura, o que será? Se você, desde pequeno, né, você já, ali criança, com 6, 7, 8, 9, 10 anos, já se sentia atraído pela leitura, pelas letras, o que será isso? Esse conhecimento, essa atração, o mexer com os livros, já faz parte do teu conhecimento. Você já foi uma pessoa que
gostava desse negócio. Então, nessa vida, e hoje, graças a Deus, nos tempos atuais, a leitura é uma coisa mais fácil, né? Porque você encontra, arruma livro em qualquer lugar. Qualquer lugar tem livro, até na lixeira tem livro. É um pecado, mas é verdade. Eu vi uma vez um rapaz, o pai dele era advogado, o pai dele morreu. Ele pegou todos os livros do pai e colocou dentro de uma caçamba de livro, de lixo. Lá em Teresópolis, a vizinha da minha irmã. E eu ainda fui até lá, encontrei até um livro do Alexandre de Moraes, que é advogado, né? Ele também, juízes do Supremo Tribunal Federal, a maioria deles tem livros publicados. Um livro novinho do Alexandre de Moraes sobre direito. E vários. Eu peguei um que era sobre um livro judaico, né? Dos Salmos, tem os Salmos, né? Era capa de couro branca, linda. Foi aí que eu percebi que o livro judaico era escrito de trás para frente. Eu não sabia. O livro judaico é assim, na última folha que começa. E vai por aí. Introdução, sabe? Você vem voltando. E é um livro assim, ele traz o salmo em hebreu, na língua, e traz o salmo em português, e embaixo tem explicação. Eu estava até meio molhado ainda. Aí eu peguei, sequei, ainda ficou meio manchado de amarelo. Um livro lindo, capa branca de couro, sabe? Lindo, com as letras em dourado. Ele jogou no lixo. Ficou assim no lixo. A pena que ele estava, se possível, molhou um pouquinho. Eu trouxe, sequei, está aí. Tem todos os salmos. Lindo livro, lindo, 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 né? Essa pessoa está jogando fora. Joga-se fora. Ah, não teve aquela coisa, eu vou levar, entregar numa universidade. O pai dele era juiz, o pai era juiz. Né? Além disso, era pintor também. Então, por que ele não entregou numa universidade, né? Os livros do pai dele, tudo livros assim, maravilhosos. Deixou lá, ficou na chuva. Gente, aquilo me dá uma tristeza tão grande, uma dor tão grande, que era aquela cesta de lixo grande, sabe, que o pessoal aí, que o caminhão leva, não dava nem para você mergulhar, porque se ele tivesse espalhado no chão, teria pensado, chocou assim, sabe? Então, aí eu fiquei pensando, meu Deus, porque pensa assim, o livro era do meu pai, né? Eu não vou jogar na lixeira, vou entregar. Em Teresópolis tem universidades. Vou entregar lá na universidade. Não jogou tudo na lixeira. São coisas que depois vai ter que se explicar, essas coisas aí, que para mim não, sabe? Em relação com o papai era essa, né? Para poder jogar os livros do papai tudo na lixeira. São coisas que a gente deixa para lá. Então ele diz aqui, né? 17.1. A sombra dos princípios. Não, eu vou ler o parágrafo anterior. O homem atual recorda instintivamente os seus labores e as suas observações do passado. Sua existência de hoje é a continuação de quanto efetuou nos dias do pretérito. As conquistas de agora representam a soma dos seus esforços. Então, as conquistas de agora representam a soma de seus esforços de antanho. Esforços esses que você vem acumulando, né, com o tempo. E a civilização é a grande oficina, onde cada um deixa estereotipada a própria obra. Então, essa civilização é a nossa oficina, onde a gente está deixando a nossa obra. O que se tem feito? Então, está lá, nessa oficina. 17.1. A sombra dos princípios. Contempla-se, porém, até hoje, a sombra dos princípios como noite insondável sobre abismos. Os desencarnados de minha esfera, aí Emmanuel está falando lá, né, da erraticidade, mas olha só, ele está falando aqui, os desencarnados de minha esfera. Ele não está falando de qualquer desencarnado. Está falando daqueles que estão no patamar onde ele se encontra.
na faixa vibratória que ele se encontra. Não é qualquer desencarnado. Ele diz aqui, os desencarnados de minha esfera não se acham indênios, não se acham livres de prejuízo, livres do perigo. Percebeu o que ele está querendo dizer? E os desencarnados da esfera dele, da faixa vibratória dele, e a gente sabe que Emmanuel está num nível evolutivo, né, bastante satisfatório. Ele é considerado um dos maiores exegetas, estudiosos do Evangelho. E não só do Evangelho, né? Tem muita gente criticando Emmanuel, mas ainda não teve a capacidade de reconhecer quem é Emmanuel. Ainda não teve. Mas ele diz que os desencarnados da faixa vibratória dele, e aí ele se inclui, porque se é da faixa vibratória dele, ele está no meio, não estão livres de prejuízo. Ele diz aqui, não se acham indênios, entendeu? Não se acham blindados. Ainda podem quebrar a cara, ainda podem escorregar, ainda podem fazer besteira, é isso que ele está dizendo. Não se acham indênios, por enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é a da imortalidade da vida. E como não é possível observar a essência da sabedoria, sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, discutimos, olha aí, o pessoal lá da faixa vibratória dele, discutimos e estudamos as nobres questões que na Terra preocupavam o nosso pensamento. Então, essa questão, e ele começa aqui falando sobre a questão da evolução, o drama da evolução anímica, que é o drama da evolução do homem, o drama, a ideia sobre quando é que a alma foi criada, como é que se deu o processo de evolução da humanidade. Isso eram coisas que, no tempo dele, eles estudavam, os grandes padres da igreja, os grandes filósofos, e continuam estudando, porque ninguém ainda tem a resposta. Entendeu? É isso que está crescendo. Discutimos e estudamos as nobres questões. Repare que ele usa a palavra discutimos. Então, tem o quê? Divergências. Tem opiniões diferentes. Discutimos, logicamente, quando fala discutir, não é cair no pau, né? Mas, né, trocamos, olha, eu não concordo com você, eu penso assim, você pensa assado. Né? Discutimos e estudamos as nobres questões que na Terra preocupavam o nosso pensamento. Então, eles continuam dando continuidade a esse processo evolutivo. Por isso que ele falou, nós hoje somos o fruto da nossa história, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente discutiu. E isso continua. E eles também. Eles continuam discutindo. Se estão discutindo e estudando, é porque eles ainda não têm a resposta. Né? Aí diz aqui, um desses problemas que mais assombram pela sua singular transcendência é das origens. Não é? Lembra? Que veio primeiro o ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? É a questão das origens, que o homem continua discutindo. Se na Terra o progresso humano se verifica através de dois caminhos, o da ciência e o da revelação espiritual, porque nós temos dois caminhos, né? A ciência diz uma coisa e muitas vezes a espiritualidade diz outra. Às vezes batem, outras vezes não, né? Então nós temos dois caminhos. Temos a ciência e tem os amigos da espiritualidade. Ainda não encontramos em identidade de circunstâncias, em nossa evolução relativa, percebeu? Ele vai colocando ali, ó, ninguém está aqui ainda não, estamos aqui, ó. Ainda não encontramos em identidade de circunstâncias, em nossa evolução relativa, nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alvo do universo. Quer dizer, a verdade absoluta.
eles ainda não encontraram, dentro da ciência, dentro de uma estrada estritamente científica, a verdade. Entendeu? O alfa do universo, né? Então, uma estrada estritamente científica ainda não conseguiu dar para eles a resposta, e não a das hipóteses plausíveis. O que a ciência apresenta é o quê? Hipóteses, teorias. E quem Kardec fala sobre isso? Kardec diz que uma teoria, uma hipótese, não passa de apenas a opinião de um homem. E assim deve ser considerada a opinião de um homem. Né? Então, quando é a opinião de um homem, quando o homem diz assim, eu acho que pelas minhas pesquisas é uma teoria. E sendo teoria, é a opinião de um homem. Você pode discordar. Saturada da mais profunda compreensão moral, copiosa é a nossa fonte de revelações, a qual constitui para nós um elemento granítico, servindo de base à sabedoria de amanhã. Então, ele diz aqui, ele vai chamar a atenção para o seguinte, ó. Contudo, saturada da mais profunda compreensão moral, copiosa é a nossa fonte de revelações. Então, através da espiritualidade, eles recebem um grande número de revelações, o que constitui para ele um elemento granítico. Por quê? Porque a teoria desenvolvida por um homem, por mais sábio que ele seja, ela é limitada. Agora, quando as revelações vêm do alto, vêm de espíritos da mais alta espiritualidade, e aí a confiança deles na revelação que vem desses grandes devas é muito mais confiável, entendeu? Então, eles dizem que o que aqui na Terra a nossa ciência muitas vezes bate o martelo e diz isso é verdade absoluta, pode não ser amanhã. Amanhã pode aparecer um garoto aí, e eles falam muito sobre isso, da grande indústria da tecnologia, dos computadores. O que eles dizem que os grandes gênios, assim, vamos dizer, esses caras aí dos computadores, Steve Jobs e tudo mais, essas grandes empresas de computação, sabe qual é o grande medo deles? São as garagens das casas. Porque, às vezes, uma empresa de computação, como a Microsoft, outra qualquer, cobra aí um aparelho, um celular, um computador, né? Fantástico. Primeiro lugar nas praias de sucesso. Vendendo, está arrebentando. Aí, dentro de uma garagem, numa casa, tem um garoto de 15 anos e, de repente, joga aquela invenção extraordinária de uma Microsoft na lata do lixo. E ele traz um negócio desse. E a gente sabe, né? Esses garotos de 15, 16 anos aí, tem uns hackers aí que são assustadores. Então, eles têm medo disso. Porque eles apostam milhões numa tecnologia, num aparelho. E, de repente, saindo de dentro de uma garagem, um garoto joga esses milhões na lixeira e coloca aquele aparelho como um aparelho supérfluo, porque ele traz uma outra coisa. Então, Kardec diz o quê? E essas revelações da ciência humana ainda é muito frágil em comparação com as revelações que os grandes gênios da espiritualidade trazem para eles. E aí ele diz aqui, ó, a qual constitui para nós um elemento granítico, servindo de base à sabedoria de amanhã. Então, entendeu? Ele ainda mostra isso, que a nossa ciência ainda é muito pequena, é pouco
apesar da gente parecer que é extraordinária, frente ao que vem da espiritualidade. E eles levam mais fé nisso. Aí aqui no 17.12 ele vai começar a falar dos animais. Os animais, nossos parentes próximos. Se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços, o grupo, olha só, ele está falando dos pesquisadores desencarnados. Se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços, o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, são dos que o estudam atenta e carinhosamente. Então, ele fala que muitos estudiosos desencarnados não aceitam a evolução do princípio espiritual através dos reinos. Reino vegetal, reino mineral, reino animal, entendeu? Não aceitam. Então, são espíritos estudiosos da evolução anímica, mas que não aceitam hoje a evolução do princípio espiritual pelas espécies. Mas Emmanuel diz que Emmanuel, ele estuda esse tema de forma atenta e carinhosamente. Ele não renega, ele estuda. Eminentes naturalistas do mundo, como Charles Darwin, vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos... Olha só quando ele diz, vislumbram grandiosas verdades. Ele não está dizendo que Charles Darwin trouxe a verdade. Ele disse que ele passou por ela. Ele, entendeu? Encontrou algumas coisas que foram verdadeiras. Algumas coisas que ele disse foram verdadeiras, são verdadeiras. Outras são. Então, eles vislumbram grandiosas verdades. Ou então, vamos dizer assim, é como o princípio do negócio. Não desenvolveu, porque é século XIX. Mas é aquela coisa, né? Ele achou a ponta do iceberg. Mais ou menos isso aqui. Levando, olha só, levando a efeito preciosos estudos. Então, o Darwin levou à frente preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena. Ele está dizendo que o estudo de Charles Darwin poderia ter sido mais avançado. Não foi por quê? Porque ele se prendeu demais à ciência da Terra, não aceitando a questão espiritual. E aí ficou capenga. E, olha, aí ele diz, ciência terrena que se modifica e se transforma. Os próprios homens, claro. Conforme o homem vai evoluindo, você vê Einstein. Algumas teorias de Einstein foram superadas, né? Foram provadas que muita coisa realmente era verdade, ele estava certo, mas outras teorias não. E por quê? Porque o homem evolui, a ciência evolui, né? Então, ele diz aqui, se prejudicar, que se modifique, se transforma com os próprios homens. E dentro da... Agora, atenção aqui, muita atenção aqui. E dentro das minhas experiências, esse livro aqui, ele foi publicado lá em 1939, 38, por aí, né? Antes do início da Segunda Guerra Mundial. A gente já até falou sobre isso. Por volta de 1938, 1939, foi aí, final da década de 30. Olha o que Emmanuel vai dizer aqui, o importantíssimo. Ele diz aqui, e dentro das minhas experiências, posso afirmar, sem laivos de dogmatismo, que oriundos na flora microbiana em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o acume das espécies ou da escala dos seres no pentagrama universal. Ele traz uma informação aqui que está superada. Ele traz uma informação aqui que hoje a ciência
já corrigiu a expressão flora microbiana. Essa expressão é equivocada, mas a gente ainda não fala hoje. Ah, eu estou com a minha flora intestinal desequilibrada. Gente, se a gente for para o português, o que é uma flora? Não coletivo? Coletivo. Flora, coletivo das plantas de uma região. Eu amava coletivo, amo até hoje. Fauna, coletivo. É o conjunto, não é isso? Dos animais de uma região. Flora, isso é uma coisa que desde criança me incomodou. Flora microbiana. Se flora é um conjunto das plantas de uma região, e micróbio não é planta, como é que vai ser flora microbiana? Emmanuel ainda usa essa expressão. Lá em 1938. Acontece o seguinte, é que as bactérias, flora microbiana está falando de quê? Das bactérias, não é? As bactérias, elas pertencem ao reino Monera, mas até o século XIX, tá? As bactérias eram classificadas como plantas. Até 1866, as bactérias eram consideradas plantas. Então, o pessoal falava em flora intestinal, flora microbiana. Mas em 1866, tá? As bactérias, ganharam um reino. Elas ganharam um reino próprio. É o reino Monera. Tá? Elas ganharam um reino próprio, que ficou sendo conhecido como Reino Monera. Então, a forma correta da gente dizer é microbiota intestinal. Essa é a forma correta. Eu estou com a minha microbiota intestinal desequilibrada. O que é que eu tenho? Uma diarreia. Entendeu? Então, mas em 1866, as bactérias vão ganhar um reino, não vão ser consideradas planta, nem podia ser considerada animal, né? Aí ia falar, é a fauna. Não. Os cientistas não colocaram as bactérias dentro do reino animal. Não consideraram elas uma fauna. Eles deram um reino para elas, chamado de Reino Monera. E aí elas passaram a se chamar microbiota. Mas até hoje, você vê médicos, enfermeiros, pessoas da área da saúde usando o termo flora intestinal. Está errado. É microbiota intestinal. E Emmanuel aqui, ele usa essa expressão equivocada, porque em 1938, o pessoal da área da ciência continuava repetindo a expressão errada. Ou. Tem duas hipóteses aqui. Duas hipóteses. Ou ele passou o nome certo para o médium, e o médium, acostumado, né, com a expressão, colocou flora intestinal, flora microbiana. Também pode ter sido isso. Ele pode ter dito, é microbiota intestinal. Mas o médium psicografando pode ter dito, microbiota, o que é isso? Vai flora intestinal, porque isso eu entendo, é flora intestinal. Não pode ter acontecido? Pode. Pode ter sido um equívoco do médium. É? Então, mas vamos lá. Mas eu fiz questão para a gente ver como essas coisas funcionam. Então, ele diz aqui, ele vai falar, né? Sem laivos de dogmatismo que oriundos na microbiota intestinal, em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o acume das espécies ou da escala dos seres no pentagrama universal. Então, nós não sabemos onde começa esse negócio.
E como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, palestra aqui desse estudo, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. Então, ele é adepto do princípio inteligente, passou pelo reino animal. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistes em o não reconhecer. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que ainda dá tempo para a gente ver. Só para a gente pegar, deixa eu ver, eu vou botar aqui, que eu tenho que corrigir depois lá atrás. Eu escrevo aqui, escrevo lá. Eu vou abrir aqui um PDF, que não vai dar tempo para a gente ver hoje, mas é para a gente poder compreender como essas questões da evolução anímica, de como surgiram, de como como aconteceu a evolução do princípio inteligente, como surgiram teorias de vários tipos. Tá? E Kardec vai ter a posição dele. E a espiritualidade vai ter a dela. E Kardec vai ter a dele. Então, deixa eu partilhar aqui. Aqui, é nesse livro, é aqui que a gente vai usar o livro dos Espíritos e a Gênese. Diz aqui, A Evolução do Princípio Inteligente, esse livro do Durval Ciampone, é maravilhoso, gente. No capítulo Alternativas da Humanidade em relação à criação da alma. Criação segundo a pluralidade das existências. A reencarnação é um dos postulados fundamentais da doutrina espírita, implicando necessariamente a pré-existência da alma anteriormente à geração de seu corpo físico atual e a sua subsistência após a morte. Então, para você aceitar a reencarnação, você tem que aceitar que a alma já existia antes. E que depois que o corpo físico morrer, essa alma vai continuar existindo. Se você não acreditar na pré-existência da alma, você não vai acreditar em reencarnação. E se você não acreditar que depois que o corpo físico morre, essa alma continua existindo, você também não vai acreditar em reencarnação, tá? Então, mantendo sua individualidade. Após o desencarne, essa alma mantém a sua individualidade e consciência de si mesma, para seguir com outras encarnações futuras, até a sua libertação da influência da matéria, até que ela não precise mais reencarnar, ou reencarne apenas em missão. Nos livros da codificação, Allan Kardec e os espíritos não deixaram, em absoluto, firmado o momento da criação da alma do princípio inteligente. Então, reparem nisso. Allan Kardec e os espíritos superiores não deixaram, em absoluto, firmado o momento da criação da alma do princípio inteligente. Nenhum deles, nem Kardec, nem os espíritos, disseram a alma ou o princípio inteligente foi criado aqui, agora, nesse momento, nesse lugar. É por isso que os estudiosos da doutrina, apoiados na interpretação dos textos, se posicionam mais restritiva ou elasticamente em relação ao ponto de origem da criação da alma humana. Me veio agora uma ideia, preste atenção. Às vezes, a gente diz assim, algumas pessoas dizem assim, o espiritismo é contra a geração, a fecundação in vitro. Então, nós escutamos isso. O espiritismo é contrário à geração de uma criança in vitro. Isso é totalmente errado. Por quê? Porque quando a codificação foi publicada, esse tema, gestação, fecundação in vitro, não é discutido por ninguém. Ninguém falava em barriga de aluguel. Ninguém estudava a criação de um corpo físico in vitro. Esse tema não passava pela cabeça de ninguém. Então, o espiritismo
não é contra nem a favor, porque é um assunto que não foi nunca abordado por Kardec nem pelos espíritos naquela época. O que nós temos são, hoje, estudiosos que, baseados em alguns textos, baseados no que a espiritualidade hoje diz, em algumas obras, formam a sua teoria. E aí você tem cientistas espíritas que são a favor, cientistas espíritas que são contrários, porque, baseado em estudos, em suas pesquisas, eles chegam a uma teoria. E também alguns espíritos hoje fazem algumas revelações, mas não dizem para o homem, é ou não é. Eles trazem algumas revelações, trazem alguns textos, e os homens, baseados nesses estudos, vão tirando a sua teoria, a sua hipótese. E aquela hipótese que estiver mais em acordo com a maioria dos espíritos, olha a universalidade dos ensinos, pode ser considerado a mais viável, mas ninguém vai poder dizer que o espiritismo é contra ou a favor, porque esse assunto nunca foi contemplado na codificação. Então, ele está dizendo aí. E por isso que os estudiosos da doutrina, apoiados na interpretação dos textos, se posicionam, uns mais restritivamente, outros mais elasticamente, em relação ao ponto de origem da criação da alma. Porque ninguém, na época de Kardec, bateu o martelo, e até hoje as teorias são muitas, inclusive do plano espiritual. No reino nominal, vamos pegar aqui um pedacinho, que não vai dar para a gente ver esse texto todo hoje, mas a gente pode avançar um pouquinho. No reino nominal, alguns estudantes da doutrina espírita, olha só, olha quem está dizendo, alguns estudantes da doutrina espírita, interpretando restritivamente as questões. 115, vamos lá na questão 115. Vamos pegar só aí esse parágrafo, é o que vai dar para a gente estudar hoje. Esse texto aqui é para a gente caminhar passo a passo. 115. Está lá. Lê para a gente a 115 aí, Carmen. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pergunta Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, submissos a essas provas, e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Alberto, lê 21. 591. E a Denise é 607. A 591 está no livro 2º, capítulo 11, Os Três Reinos. Alberto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita. Como os outros seres, tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas. Como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Denise, lê 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corpórea, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase. Os espíritos respondem: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade.
Agora, olha o que está nesse parágrafo. Alguns estudantes da doutrina espírita, interpretando restritivamente quer dizer, de forma econômica, sem abrir, né? Essas questões defendem a tese da criação da alma a partir do rei nominal. Dizem os partidários dessa corrente que espírito é somente a alma do homem, com consciência do seu futuro, distinguindo o bem do mal e tendo responsabilidade de seus atos. Eu vou voltar à questão 115. Olha só da questão 115. O tal da interpretação restritiva. Vamos voltar todo mundo na 115. Olha o que ele diz aqui. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, e sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas de submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, quando ele diz, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, dando a cada um uma missão, olha só, dando a cada um uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Quando você faz um estudo restritivo e você pensa, Deus criou os simples e ignorantes, ele criou espíritos já. Foram espíritos que ele criou. Então, restritivo é esse. Ele não vai pensar que esse espírito da questão 115, que é o espírito com letra maiúscula, ele teve um início lá no espírito com a letra E, princípio inteligente. É isso. Eles não conseguem pensar isso. Eles já pensam o quê? Deus, primeira coisa que faz, cria o homem, está lá na Gênesis, criou o homem à sua imagem e semelhança. Como é que os antigos diziam que Deus era? Um homem velho, não era? Que tinha forma humana? Então, os estudantes da doutrina espírita ainda tem essa imagem de Deus. Deus humano. E aí, o espírito só pode ter sido criado a partir do rei nominal. Porque ele traz ainda. E ele diz aqui, ó, dizem os partidários dessa corrente que o espírito é somente a alma do homem, com consciência do seu futuro, distinguindo o bem do mal e tendo responsabilidade de seus atos. Ele diz aqui, dizem ainda que a resposta da questão 115, o livro de estudo, deixa claro que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ora, sendo espíritos somente a alma do homem, Deus criou-os no rei nominal, e não anteriormente. Pegam-se ainda, para defender a sua tese, a questão 591, eu vou voltar nela aqui, 591, onde os espíritos dizem que nos mundos superiores, como nos outros, aí tudo é mais perfeito. As plantas são sempre plantas, os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Entenderam? Eu vou parar aqui. Então, ele diz, está lá na 591, e Deus disse que a planta é sempre planta, os animais são sempre animais, os homens sempre homens. Então, a alma não pode, para essas pessoas, terem sido criada anteriormente. O princípio inteligente não pode ter passado pelos outros reinos da criação. Ele foi criado ali. No momento que Deus criou o espírito, a alma foi criada e acabou. É o que ele fala. É a interpretação restritiva.
Entendeu? Como esse tema da evolução anímica é um tema que ainda está em aberto, nós precisamos estudar a doutrina assim, e não assim, usando antolhos. Isso aqui que ele está mostrando é a tal da letra que mata. É a letra que mata. Então, Deus criou o espírito no reino nominal. Simples e ignorante. Porque na questão 598 diz: planta é planta, animal é animal, homem é homem. Então, alguns espíritas focalizam apenas isso. A alma foi criada no reino nominal. E aí vem a teoria daqueles que não são espíritas e que dizem que a alma é criada, vai sendo formada durante os 9 meses de gestação. E está bem em acordo com esses espíritos. E não são capazes de imaginar, né? E falta estudo lá, se eu não me engano, na questão, deixa eu pegar aqui a questão, 23, que é o espírito com letra minúscula, o princípio inteligente do universo. Então, tudo tem uma origem. Então, essa vai ser a grande discussão da evolução anímica. A passagem do princípio inteligente pelos reinos da criação. Alguns filósofos vão aceitar que o princípio inteligente passou pelo reino mineral, outros vão dizer que passou pelo reino nominal, outros vão dizer que passou pelo reino vegetal. Temos aquela frase que dizem que foi de Leon Denis, né? Uns dizem que o princípio dormiu na pedra. O Leon Denis não é adepto do reino mineral, ele não é adepto de Joana de Ângeles, e no texto dela ela fala. Então, por isso que Emmanuel fala que ele ainda, enquanto alguns companheiros do plano espiritual não aceitam esse assunto envolvendo os animais, evolução, não discutem isso, ele continua estudando isso de forma carinhosa, porque a gente vai encontrar a Joana falando assim, dizendo que ele passa pelo reino mineral. Leon Denis não é a favor, e para ele começa no reino vegetal, e a gente vai ver a posição de Kardec. Qual é a posição de Kardec? Né? Ele vai evitar discutir o assunto, porque ele já tem o pensamento dele. Por isso que a gente vai devagarzinho nesse texto, olhando item por item, para a gente poder ir aprendendo como é que a gente faz essa pesquisa. Entendeu? Não é, o Livro dos Espíritos não é uma questão que traz a resposta. Você precisa ir voltar, e voltar, e voltar, para você ter a ideia formada, para você compreender. Por isso que o estudo do Livro dos Espíritos ele é sequencial, mas você vê também a questão 300, mas precisa ir na 500, 600, 700, depois voltar na 100, para você formar o pensamento. Porque tem gente que estuda o Livro dos Espíritos sequencial, mas uma questão atrás do outro. Não faz a volta. Nem vai para frente, nem vem para trás. E é preciso fazer isso, para você poder ir compreendendo a posição, o que os Espíritos querem dizer. E aqui a gente vê o Emmanuel dizendo: eu ainda estudo isso, porque nós não sabemos a resposta ainda. Mas a gente vai estudando, e a universalidade dos espíritos, no conhecimento. Aquela opinião que ficou mais consolidada, aí você pega como possível acerta. Vai lá, Denise. Muita pretensão nossa querer, se Emmanuel ainda está estudando, muita pretensão nossa querer bater o martelo em cima dessa questão. E tem muitos espíritas que batem. E ainda dá grande discussão ainda, tá? Não é para dar nem atenção a esse tipo de discussão. Por isso que eu estava falando para aquele negócio da fecundação in vitro, que chama, né? Que às vezes a palavra me foge. O espiritismo é contra. Cara pálida.
Na época de Kardec, esse assunto não era discutido. E os homens não tinham capacidade nem de imaginar uma criança sendo gerada assim, só que os espíritos iam tocar nesse assunto. Como se a ciência nem vislumbrava um negócio desse. Os espíritos eles não se adiantam. Seriam chamados de loucos. E num pratinho, eles iam lá botar célula. Entendeu? Então, quando você escuta o espírita dizendo que o espiritismo é contra a fecundação in vitro, ele não aborda esse assunto. Os espíritos não falaram sobre isso, Kardec nem sonhava com isso. Agora, os estudiosos espíritas, baseado nas revelações recentes, aí vem a turma que não gosta de André Luiz, entendeu? Que não gosta de Joana de Ângeles. Ora, então o que você vai dizer para eles? Então esse assunto eu não posso estudar, né? Porque ao tempo de Kardec, ninguém tocava nesse assunto. Vem tocar nesse assunto. Os estudiosos que nasceram depois de Kardec. Hermínio de Miranda, Hernando Guimarães Andrade, Jorge Andréia, espíritos como André Luiz. Você vai estudar isso com quem? Com esse mais recente. E aí você vai analisar as revelações, as hipóteses de um, de outro, e vai ao Livro dos Espíritos ver qual delas é mais próximo, qual delas consegue se sustentar. E aí é universalidade. Aquela opinião que for aplaudida pela grande maioria dos estudiosos, essa que deve estar mais próxima da verdade. Mas isso não quer dizer que amanhã vem uma revelação e derrube essa teoria ou aperfeiçoe ela. Entendeu? Por isso que nós temos que continuar estudando. Então, não podemos dizer, como muita gente por aí, o espiritismo é contra isso ou é contra aquilo. Como? Depende, o assunto foi abordado por Kardec? Não, então nem fale sobre isso. Lembre-se sempre, a opinião contrária ou a favor não passa de uma hipótese, porque ainda não veio uma revelação final da espiritualidade e Kardec não tocou nesse assunto. Então, a gente tem que, né, sempre estudando, pesquisando, indo à obra básica, mas com esse discernimento de não dizer isso está errado, isso está certo. O espiritismo é contra ou é a favor disso ou daquilo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alberto, Carmen? Olha, isso é demais, isso aí, Rose. Você pega num ponto aí, rastreia, né? Busca. É exatamente o Livro dos Espíritos, como a gente estuda o Livro dos Espíritos, vai para lá, vai para cá, exatamente o que você falou. Não existe uma sequência, ele vai desenvolvendo aí em outro momento, em outro assunto, ele traz uma outra ideia para juntar a outra. Nossa Senhora, isso aí é demais da conta. Para ir consolidando a ideia. Isso. A gente vai devagarzinho e aí a gente vai pegar essas teorias. E André Luiz fala o quê? Agora fiquei curiosa. Vai ter que estudar, vai ter que estudar. Ele vai isso, tem que buscar, né? Nossa Senhora. Exatamente. Então, a gente vai estudando assim, né? Vai pegando, né? Exatamente. A gente vai estudando para a gente ter uma ideia. Você vê o que Emmanuel falou aqui, né? Ele diz aqui, se bem haja no próprio círculo dos estudiosos do espaço o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual, então há grupos do plano espiritual que não aceitam, através das espécies, eu sou dos que o estudam atenta e carinhosamente.
Então, se ele... É porque a gente, olha só, a gente acha que a espiritualidade toda está alinhada a uma ideia, né? Exatamente. Não é? A gente acha que está todo mundo alinhado. Exato. E eles também pensam também, têm as suas ideias. Emmanuel ainda não tem a resposta. O alto, mais alto dele, não mandou para ele a resposta. Vai pesquisar e estudar. Isso é estudo para mais 300, 400, 500, 600 anos que Emmanuel vai ter que fazer. Não tem nada pronto, não. Não tem nada pronto, não. Isso, como Jesus, não vão enviar uma matéria como essa se a ciência que o próprio Emmanuel tem acesso, não tem a resposta. Entendeu? Então, é assim, ó, vai todo mundo para a sala de pesquisa se debruçar nos livros, nas obras básicas. E ele diz, eu estudo carinhosamente. Entendeu? Então, eu acho maravilhoso. Da mesma maneira que a gente está estudando aqui, eu não estou estudando esse tema lá. É um tema bastante complicado. Isso só nos incentiva, né, a continuar estudando. Então, gente, nós vamos encerrando aqui esse texto dessa obra que Emmanuel, né? Quanta coisa maravilhosa. E o texto que a gente vai continuar é um texto muito bom do Durval Ciampone. Se vocês puderem comprar esse livro, gente, comprem. A Evolução do Princípio Inteligente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Você vai botar lá Você vai botar para a gente lá o nome direitinho, tira a foto para a gente ver. Vou botar a capa do livro lá para vocês. Tá bom. Então, gente, olha, um beijo para todos, tá? Carmen, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Então, Senhor, nós só temos a agradecer aqui essa oportunidade de conhecimento, essa oportunidade dessas revelações, do tanto que precisamos mergulhar, estudar, né, avaliar, para que a gente possa avançar nesse viés de conhecimento sobre a alma, o espírito. Então, nós só temos a agradecer estarmos nesse momento, diante desses estudos, dessas ideias que nos chegam. Então, é a realidade que temos que estudar, temos que cada vez mais nos debruçarmos dessas obras, das evidências dos espíritos. Então, só temos aqui gratos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, desvendando esse quebra-cabeça que vai nos trazer um conhecimento, um raciocínio mais eficaz para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe e que continuamos aqui estudando com essa vontade de saber, de reflexionar. Obrigada. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, um bom estudo, um bom trabalho aí para vocês, tá bom? A irradiação vai começar. Alberto, Ana, Carmen e... Obrigada. Estou saindo fumaça aqui, está saindo fumaça. Agora. Bom trabalho aí para vocês. Fiquem... Obrigada, Rose. Vou encerrar aqui.